o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, o seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Eu sou Alberto Naro, seu host, e à minha frente, ela, Morales Sandra. Shalom Leculam. E à minha direita, ele, Mestre Yuval. Olá, olá. Olá, olá. Nós estamos aqui hoje para o nosso 9º episódio e penúltimo episódio de música dessa temporada, em que falaremos de Kohav Nolad, onde são forjadas as estrelas da música israelense. Vamos agora ouvir uma canção para alegrar os nossos corações que veio de lá, de Kohav Nolad, o idol de Israel. É engraçado, né? Kohav Nolad. Vocês estão falando disso como um reality show. Para mim, Kohav Nolad é uma loja, estúdio, que tinha em vários lugares de Israel. E você andava na rua e tinha a loja Kohav Nolad. E você entrava na loja e você tinha um livro e você escolhia a música que você quer gravar. E pum, você virava um Kohav, uma estrela, né? A estrela que nasce, né? Que é tipo um karaokê? É um karaokê antigão, cara. Eu tô falando dos anos 80. Você andava em Tel Aviv, em Dizengoff, em Rehovot, em Rishon, em Hulon. Tinha em várias cidades de Israel uma loja, estúdio, chamada Kohav Nolad. E era a parada. Antes de todos esses reality shows que a gente tá falando, né? Tinha um Kohav Nolad e você entrava, tinha um livrão de, sei lá, 1.500 páginas com um monte de músicas, todas elas, você tinha um playback em vários tons diferentes, porque você tinha que ter uma banda que gravava, na época não tinha esse mecanismo todo, que você podia mudar o tom quando você quiser, onde você quiser, e você então escolhia a música no tom mais fácil para você, e gravava a música e saía com fita cassete, depois com disco, nos anos 90 já começou a ser o disco, com a sua música gravada, e era a parada. Porque... Cara, mas isso é muito sofisticado. Não, isso é, não sei, sofisticado, eu acho que a ideia é muito sofisticado, bacana. Porque até hoje, na maioria dos karaokês, você não tem as músicas em vários tons diferentes. Não, você então... não sai com a gravação da música. Normalmente você vai gravar uma música em 4 tons diferentes, você já abraça um range. E não esqueça que a gente não tá falando de cantores profissionais. A gente está falando de uma criança, menino ou menina, ou um pai, mãe, um tio, um avô, que quer fazer um presente, que quer testar o talento, que quer divertir com a ideia. E Kohav Nolad era um nome, era um símbolo, uma marca dessa atividade musical, assim, de uma nova estrela, né? Então você andava na rua com o papai, sorvete, né? E pai, quero gravar. Aí você ia lá, escolher a música, tinha um técnico de som, você entrava em um cabine, né? Que não tinha que ter uma loja grande. O estúdio é muito... Inclusive, essa marca processou o nome Kohav Nolad, e por isso que o nome mudou para o Kohav Abai, mudou para blá, 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 voltou a ser Kohav Nolad. Eles ainda estão na justiça, mas o nome Kohav Nolad, que é um nome que todo israelense conhece, vem dessas lojinhas estúdio, né? Uma empresa de estúdios, loja. Estou chamando de estúdio loja porque você vende um serviço musical, como se fosse pipoca, né? Como se fosse um... Então, a ideia é essa. Assim que veio o nome Kohav Nolad para um mercado. Engraçado você estar falando isso. Tá me lembrando, né? Antes do programa Kohav Nolad, veio primeiro o programa Lo Nafsik Lashir, que era exatamente essa brincadeira. Se tinha um catálogo de músicas israelenses, a pessoa escolhia a música israelense a ser cantada. Só israelense? Só israelense. Tinha que ser uma canção em hebraico. Não necessariamente de Israel, mas sim, uma canção em hebraico. E aí ele tinha que cantar essa música e avaliava uma brincadeira, ou então tipo um qual é a música, falava uma palavra. Então veio meio desse gancho daí, e aí isso foi em 2002, em 2003 então nasce o programa Kohav Nolad. Esse programa que a gente vai tratar hoje, que durou
10 temporadas, né? Que se apropriou da marca Kohav Nolad. Exato. Tá na justiça, que eu li uma reportagem recente, assim, sobre isso, estão na justiça, estão brigando por isso, porque de um lado, obviamente que a TV fez da marca uma coisa muito maior, mas obviamente que pegou um nome que já está no mercado, né? Enfim, é aquelas coisas de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Então tem esse lance com esse nome. Mas é praticamente um reality show copiado do reality show americano, X Factor. Mas, desculpa, antes da gente entrar no X Factor e no American Idol e seus concorrentes, eu quero saber, Moré, Mestre e Uval, você já entrou num Kohav Nolad e gravou uma fita cassete? Eu não entrei na loja de Kohav Nolad, mas eu participei num outro reality, que na época não era tão reality assim, Kolot Vetzlilim, Vozes e Sons, alguma coisa dessa. Era de bandas com música autoral. E eu passei a minha banda, Euforia, que chamava a banda. Tem um vídeo no YouTube. Mentira! Essa é a minha dica. Eu vou te falar que tem um vídeo do final e tá horroroso. Meu cabelo tá cortado como tá cortado hoje, aliás. Alguma coisa dessa. Também tinha essa história de eliminar, de ser aprovado, passar para a próxima fase. A gente entrou no táxi e viajava por Israel inteiro, porque uma parte da competição era em Tel Aviv, a outra em Beersheba, a outra em Dimona. E a gente era moleque de 15 anos que amava tocar, fazer som e tal. Era assim, a banda toda, eu acho que a cantora deitava em cima dos músicos no banco de trás, que não tinha espaço no táxi para todo mundo. Que situação. A gente era muito amigo, a gente era família praticamente, a banda. E a gente fazia muito sucesso, cara. A gente tinha 3 músicas na rádio, a gente tinha um clipe no MTV israelense. A gente era, tipo, uma banda maravilhosa. Mas nesse Kolot Tzlilim, a gente passou todas as fases e era os favoritos. A gente tava em cima da carne seca. A última apresentação, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. É uma das maiores vergonhas que eu tenho da minha infância. Mentira. E passava na TV. Claro. Todo mundo viu. Era uma coisa assim, pra todo mundo ver. Foi quando você chegou no Brasil, né? Tô brincando. Fugiu de Israel. Brincadeira. Não, eu era muito moleque. E a gente tava assim, a gente era os mais jovens, os mais bonitos, os mais talentosos. A gente era, tipo, se achava muito. Cara, era uma aventura, uma experiência que não tem igual. Porque você acaba conhecendo muitos músicos diferentes, muitos produtores com experiência, câmeras, timing, sabe? Maquiagem, roupa, palco, desceu do palco. São muitas bandas e tudo ao vivo e tudo tá na TV o tempo todo e você tem take 1, quer dizer, é o primeiro volume, o segundo volume, até chegar no final. Então é uma coisa maravilhosa. Eu tô raciocinando agora, pensando no reality show musical de hoje em dia, que é um pouco diferente, porque a gente cai numa padronização musical, mainstream, comercial, e a gente acaba perdendo da qualidade especial de cada um dos artistas que a gente vê. Porque eles têm produtores que falam para eles, agora canta essa música, agora canta essa... Eu sei como é que funciona. Trabalho com muitos desses cantores e cantoras que fazem esse The Voice Brasil, por exemplo. Então a gente acaba perdendo, pela minha opinião, tá? Tô falando só a minha opinião pessoal. De um lado, você abre o palco para esses novos artistas, para ganhar o público, para ter essa experiência gigantesca. A grande maioria fazendo 1 ou 2 programas já é suficiente para ficar famoso. Eu tenho amigos e amigas que fizeram esse The Voice Brasil e estão enchendo qualquer espaço que eles vão, porque já se apresentaram a maior abertura que o Brasil pode oferecer. TV Globo, sabe? Então é uma coisa bem que de um lado dá muito pro artista, do outro lado talvez tira um pouco da qualidade única. Não tô falando de melhor ou pior, tô falando de qualidade única. De característica. Exatamente. Tem críticas sobre isso, falando inclusive, chamam até de espremedor emocional, do que você consegue tirar daquele artista. O talento musical, a pressão é tão grande que vira um espremedor emocional. Literalmente isso. Isso é apontado como uma crítica bem frequente desse tipo de programa. Mas ela funciona, né? Ela funciona... Funciona no sentido de audiência. E a crítica também vem com isso, né? Eles colocam a questão de ter sucesso no programa acima da música, que é o que vai se buscar e se conquistar também. Meu pai, por exemplo, não perde um Kohav Nolad. Ele senta em frente à TV e vê tudo, ele sabe o nome de todo mundo
E eu acho que esse fato das músicas que ele conhece, da história da vida dele, que repetem com uma outra voz, ele tem uma medida diferente para cada coisa e emociona ele. Você vê que ele vive aquilo, né? É muito legal. Eu imagino como ele tem muitos outros, né, que curtam esse tipo de programa. Então é um tipo de reality show que realmente faz muito sucesso e talvez o único reality show que você vê um certo apoio de um artista com outro. Eu não sei se é de mentira, mas parece para mim que é real. As pessoas sentem a pressão, sentem essa coisa de treme-treme antes de subir no palco e um apoia o outro. Eu acho que essas são coisas maravilhosas, essa experiência, com certeza. Aí ver a reação dos jurados na hora. As partes mais divertidas são isso, os comentários que eles fazem. Até com quem também não vai tão bem assim no palco, né? Eles, com respeito, mas fazem as brincadeiras e chega a ser divertido. Sim. Tem esse lado do programa que traz a parte do humor. Eu acho interessante porque a música, ela tem na parte que deveria ser a parte maior, que é a parte artística, a parte da música mesmo, da voz, do instrumento, da melodia, da harmonia, das letras, conteúdo, né? Quando eu falo letra, é conteúdo de uma certa manifestação que pode ter várias áreas diferentes de manifestação dentro dessa arte, né? Mas tem outra coisa, que é o business da música. E uma coisa que talvez a grande maioria, na verdade a maioria absoluta, não sabe como lidar, porque é uma coisa sem receita. E aí volta essa questão, né? Quando você coloca um artista nesse palco tão grande, com tantas luzes, com tanto público, com essa abertura gigante, você, na verdade, dá um presente absurdo para esse artista. Não importa se ele não ganha. Não importa. Ele participou, ele já está ali, acabou. Ele já é super estrela. E nós temos grandes nomes que ficaram em segundo lugar, em terceiro lugar. E tem uns que nem ficaram nem no terceiro lugar e estão fazendo o maior grande sucesso. Porque assim, para você ganhar um negócio desse, você tem que conquistar uma maioria de votos, mas você não precisa conquistar uma maioria de votos para fazer sucesso como artista, né? Se você conquista um nicho, você já tem um público suficiente para te manter enquanto artista, né? Sim. Não, e a qualidade vocal que se escuta nos finalistas, se você parar para escutar, você faz uau para um e uau também para o outro, né? Então, de repente, naquele momento, naquela música, naquela escolha, ou naquela nota que ela ousou em dar, ou aquela brincadeira vocal diferenciada. Que comprou mais público para ela. Que fez o diferencial da vitória. Ter vontade de comer chocolate num momento e no outro momento completamente não, entendeu? Aí chega um chocolate. No momento que você quer comer aquele chocolate, para você, ele que ganhou. Mas em outro momento, você prefere um arroz maluco, sei lá, entende? Tipo, é meio que isso. Então, eu acho, assim, pessoalmente, é muito difícil essa avaliação Kohav Nolad, né? Vão encontrar a nova estrela. Bom, tem 300 mil estrelas aí no céu. Na verdade, as estrelas são infinitas, né? E eu acho que é um ponto importante para a gente lembrar, justamente quando a gente é jovem vendo esse programa, tem sonhos de virar artista ou cantor e tal, é só um caminho, tá? É só um caminho, é muito importante lembrar disso. É um caminho bom, é um caminho que há... É um atalho, né? É um atalho, exatamente. É uma oportunidade que se dá. Sem falar da experiência, né? De trabalhar com produtores top, né? De cada país, de cada lugar que você está fazendo esses programas. Os juízes que têm experiência absurda, tá no palco trabalhando com esses músicos que te acompanham, tá no estúdio de gravação profissional, todas essas coisas, elas acabam criando um atleta musical, vamos falar assim, de um outro patamar, de outro nível, né? Com certeza. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a história do Kohav Nolad. Bora, Alessandra, como que você pode contribuir com relação à história de Kohav Nolad? Então, Kohav Nolad, ele é um programa que vem depois desse Lo Nafsik Lashir, que começa em 2002, que é essa grande brincadeira de cantar, escolhe uma música, você canta uma parte, músicas em hebraico, músicas israelenses conhecidas, dá a palavra, quem sabe cantar e tal. Me lembrou muito dos programas do Silvio Santos. Parece que em Israel tinha muitos programas desses. Parece que tinha, aqui pela minha lista, aqui, tinha The Voice Israel, tinha Eyal Golan Korelecha, né? Todos eles, mas o Lo Nafsik Lashir foi, a partir dele, o Keshet pegou, agora vamos transformar em Kohav Nolad. Eu estou falando agora em questões, sim, existiam outros paralelos, estou falando da mesma equipe de produção. Tinha várias, tinha assim, cada letra do Aleph Bet, na verdade, tem um nome de um desses aí.
É engraçado, essa que você tá falando, Lo Nafsik Lashir, eu conheço menos, mas eu conheço Lo Nafsik Lashir, conheço essa Então, ele música. era apresentado pelo Tzvi Kadar, que foi o produtor do Kohav Nolad. Por isso que, assim, como sequência, é o mesmo produtor que levou a ideia. Sim. Aí, em 2003, ele começa oficialmente com o Kohav Nolad, que aí é o cantar pra valer, cantar propriamente dito, vamos dizer assim, em que vai ter esse aspecto de se cantar e se procurar uma estrela que nasce, literalmente, como se fala. E eles vão nessa mesma vibe, no sentido, tem lá os jurados, tem a banca, então tem as audições iniciais, que vem as pessoas, isso no primeiro ano, 2003. Depois também continua assim, só que a diferença é que eles vão se expandindo. Agora vamos ter audições fora de Israel, na diáspora. Mas no primeiro ano, era óbvio dentro de Israel, estava começando. E eles se surpreenderam com a quantidade de pessoas que se apresentaram interessadas em participar. E aí fez um grande sucesso. E aí tem essas partes engraçadas daquele músico que, eu sou médico, mas eu quero também cantar e tal. Ele tem a boa vontade, é fofinho e tal, mas enfim, e tem aquelas piadas entre eles. E aí você vai... Mas o que é engraçado é que o cara não é bom, né? Isso que é engraçado. Esse era bonzinho. Mas tem uns com melhor qualidade, tem outros com qualidade, né? Que dá vontade de rir. Que a música, ela é a alegria de todos. Isso. Sem dúvida. Agora, ela é profissão de muitos poucos. E olha lá. Perfeito. E o primeiro lugar, ajuda aí. Ninet Tayeb. Aí, em 2004, que foi Kohav Nolad 2, né, vamos dizer assim, foi quando a gente teve o Ariel Skat, que não ganhou em primeiro lugar. Não, quem ganhou Ariel Moyal. Exatamente. E aí, só que o Ariel Skat fez você ver, tanto sucesso que a gente até já fez um episódio com música dele. Sim. Quando eu vejo aqui a lista desses 10 competidores de 10 seasons diferentes, 10 temporadas diferentes, o único nome que tá, marcando pra mim como um artista que vingou é a Ninet Tayeb. Outro nome que eu reconheço bem desses é Boaz Mauda. O que eu quero dizer é que dentro dessa competição, não importa quem ganha primeiro lugar. Não, é isso que eu queria mostrar. Importa, de alguma forma, quem consegue dar continuação para aquilo. E isso é bastante interessante. É por isso que eu também estou chamando a atenção para o primeiro, segundo lugar. Quer dizer, é tão acirrado e é tão aquela vírgula naquele momento, sabe? O estar no lugar certo, no momento exato, na inspiração. Tanto é que no Kohav 2, quando o Ariel Skat, né, que a gente conhece pra caramba, ele fica em segundo lugar, ele chega a ter um fã-clube que fazem protesto. אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה. Agora, o que eu ia falar é que no 3, que foi em 2005, começa a ter música tema pro Kohav Nolad. Aí existe uma produção de uma música tema e eles colocam. Aí tem esses grandes nomes. Por exemplo, Mirit Shemor foi a primeira que escreveu a música tema pro Kohav Nolad. E aí todo ano dali em diante começa a ter essa tradição, vamos dizer assim, de ter uma música tema. Eles gostam da ideia. Depois, com o passar do tempo, eles vão mudando um pouco o formato da votação, que vai tendo treta. Votou demais, já. Não, então vamos limitar a quantidade de número, né? E são 10 anos que dura esse Kohav Nolad com essa proposta, tá bom? E aí eles começam lá, mas pro final, pros últimos 2 anos, eles começam a fazer novidade de pegar os finalistas e fazendo duetos. E aí você vai salvar um deles. Mas, como disse o Yuval, com todo respeito, e eles cantam... Não é que tá tentando ajudar. Duelo. É um duelo, mas é um dueto, a meu ver, Alessandra, porque é lindo de se ver. Eles não estão duelando. Um elimina o outro, então é duelo. Mas eles se contribuem, musicalmente falando, artisticamente. Eu sei que é duelo, a palavra certa. Mas na minha cabeça, um duelo é quando eu quero derrubar o outro. E eles não cantam desse jeito, derrubando. Ao contrário, eles contribuem, dão espaço pro outro. Até porque se eles cantarem pra derrubar, eles vão sair, né? Aí quando acaba, passam essas 10 temporadas, eles chegam a pensar em fazer, né, no próximo ano, 11º, aí fica naquela, não, vamos mudar. E aí eles decidem, nasce a Kohav Abba, que no primeiro ano ainda não é o que vai ser o pré-Eurovision, mas a partir do segundo ano, aí eles começam a usar como uma seletiva para quem vai representar um pré-Eurovision, né? Quem vai representar Israel no Eurovision. E desde que começa a Kohav Abba, eles mudam o formato no sentido, agora
vai ter aquela coisa que é um telão fechando o cantor, acompanhado por um piano. Ele não vê os jurados não o vê. E à medida que ele vai tendo a votação, se atinge 70% para cima, aquele telão sobe e aí ele se revela e fica emocionante para todo mundo, claro. Que é muito importante, né? Para não ter esse visual e conseguir realmente escolher o cantor pela voz, pela energia que passa, né? E não pelo visual. Mas você acha? Eu acho que a persona artística do cantor é parte da performance. Sim, não tem dúvida. Você tem toda a razão. Mas o visual e a persona podem ser elaborados. E a voz é uma coisa... Estou falando da cor da voz. Por exemplo, eu posso cantar muito bem, afinado, tudo certo, meu ritmo é maravilhoso, mas talvez a cor da minha voz ela não é tão agradável como do Beto, que talvez canta um pouco menos afinado, mas a voz dele é muito agradável. Agora, eu sou muito bonito. Beto nem tanto. Nem tanto, pessoal. Então imagina que diferença isso faz se você tem um visual também. Lembrando que visual a gente pode trabalhar. A gente vê que isso acontece mais e mais no nosso mundo artístico, musical, mesmo no mainstream. Não, essa coisa de enxergar o outro, de não enxergar o outro. A música que o Moré Patrick vai analisar do Idan Amedi, que ele ficou em segundo lugar no Kohav no lado 8, né, na 8ª temporada. Quando vem depois a Kohav Ba, e aí o tempo vai se passando e tal, ele faz essa brincadeira. Isso foi agora, há pouco tempo. Ele faz essa brincadeira. Não está nem no formato de telão, está no formato das cadeiras que viram. Então os jurados estão com a cadeira virada, aí ele vem e começa a tocar, aí ele toca um pouco do violão e para. Os jurados não estão entendendo nada, foi de surpresa. Aí ele recomeça. Aí depois, quando ele começa a cantar, eles começam a achar bonito, mas ficam meio assim e tal. Aí ele fez um comentário no meio da música. Ih! Aí levanta, todo mundo vira e tal. Então, essa coisa do oculto, do misterioso, da voz, né? De onde vem esse som? Será que eu vou aprovar? Eu tava bem curiosa se eles iriam aprovar ele ou não. Mas ele não deixou ir até o final. Mas tem vários... várias histórias parecidas como essa. Artistas consagrados que vão nesses... Sim! Pra, inclusive, fazer promoções de músicas novas, Perfeito, de lançamentos isso. dele. Não, porque a melhor plataforma, assim... Visualização. Se você entra e faz, é o mais barata plataforma de divulgação, com certeza. את פניי אשים קדימה, לא ביטחון. ותראו אני מבטיח לא לחזור. Eu acho que a mais interessante de quem participou nessas temporadas todas é a mudança dos jurados, que você pode ver um leque muito grande de estilos em Israel, como que a gente está conversando aqui. A gente vê que tem muitos estilos musicais diferentes, tanto modernos como mais tradicionais, umas são mais renovadores. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Israel é um império de música techno, né? Vem do mundo inteiro para ver festivais. Já, infelizmente, o último foi um desastre, né? Mas vem do mundo inteiro para ver festivais de techno e música eletrônica. Ou seja, tem músicos de um arco muito grande de estilos. E todos eles se encontram nesse palco. E acaba sendo que o estilo do cantor pode ganhar o coração de um e não do outro. Sabe como que acontece normalmente? Mas dá uma abertura muito grande nessas possibilidades musicais. Acho que isso é muito bonito. Quando você conhece os artistas que são os jurados, né? Você fala, caraca, é bem democrático, pelo menos, sabe? Então agora a gente vai fazer um apanhado. A gente vai falar um pouco dos nomes de alguns jurados e vai ouvir algumas músicas deles pra gente fazer esse panorama. Você tem no Izar Ashdod, tinha uma outra banda de rock israelense, Tislam, que chama essa banda. Se não me engano, é o guitarrista da banda, que é maravilhoso. מה תאמרי, מה תגידי, אל תתני לי לחכות, מה תעשי, איך תגיבי, תני לי את עצמך לראות. Tzvika Pik, vocês conhecem o Tzvika Pik? Não. Tzvika Pik tem filha que é casada com aquele diretor maravilhoso de cinema, o Tarantino, né? Sério? Tarantino mora em Israel com a filha do Tzvika Pik. Caraca, não sabia disso não. Tzvika Pik é um cantor incrível que, em uma época da música israelense, fazia as músicas mais espertas e bonitas
com um toque de disco que eu digo, um estilo, disco, né? Dentro das músicas dele. Ele faleceu, infelizmente. Você tá falando do Tzvika Pick. Do Tzvika Pick. Ele foi o produtor do Kohav Nolad. Ele que produz. Tanto é que depois ele se aposenta. E vira jurado? Outro, sim, ele também é jurado. Ele que comanda a parada. Ele também é jurado. Tzvika Pick é um nome muito grande dentro da música. Deve ser que nem o Simon Cowell no American Idol e no X Factor. Tem a Dana Internacional, que é a cantora trans que participou no Eurovision, ela também era um dos jurados. Ronnie Brown, que é um finalista de 2003, 2004, ele passa a fazer parte do júri. Moshe Pérez é só 2012 que ele entra. רק תגידי מה את אומרת. Rick Gal, foi em 2004, 2005. כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, כאילו מעבר פורחת שושנה. Guidi Go foi júri. Yair Nitzani foi júri. Então, por hoje foi isso. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica a respeito de Kohav Nolad para compartilhar conosco. Eu tenho 2 dicas. Um é um filme. Na verdade, ele foi feito em 4 épocas diferentes. A primeira versão que foi lá em 1977 e já está na 4ª edição, vamos dizer assim, que foi em 2018 que fizeram, A Star is Born. Não tem nada a ver com um Kohav Nolad, mas tem a ver com essa coisa de nascer uma estrela. Então, vai tratar exatamente de uma moça, ela é cantora, ela está tentando cavar esse reconhecimento dela como estrela, e quem faz esse papel é a Lady Gaga. Aí o Bradley Cooper, ele é o par romântico dela, só que ele é um cara que está frequentando o clube onde ela vai estar trabalhando, essas coisas e tal, e aí ele começa a ajudá-la nessa busca dessa carreira que ela tanto sonha. Aí eles se apaixonam, só que ele começa a lutar com questões dele, de droga, de vício, e aí tem que assistir para ver. O outro, quando foram feitos 10 anos do Kohav Nolad, eles fizeram um vídeo oficial e aí eles pegaram, não vencedores, grandes artistas, grandes estrelas que saíram ao longo desses 10 anos. Então, você tem nesse mesmo clipe cantando Ariel Scott, Ariel Moyal, Shiri Maimon, Ninet Tayeb, Boaz Mauda, Shai Gapsu, Diana Goldbeer, Yehuda Saad. Eles pegaram vários e também tem o Ida Namedi, tá bom? Então todos eles ali junto cantando um clipe em comemoração aos 10 anos de Kohav Nolad. Então o link tá logo aí na descrição. Maravilha. Moré e o Valo. Então, é difícil para mim dar dica nesse aspecto de Kohav Nolad. Mas eu posso pensar no nome Kohav Nolad e eu posso imaginar que tem muita gente que tem essa vontade, talvez de experimentar com a música, com o som. Assim, a minha dica é que hoje, dentro das plataformas online, YouTube e tal, tem tantos playbacks, tantos karaokês para poder estudar, aprender a cantar, tocar,
Talvez cantar é um pouco mais fácil, todos nós sabemos como tirar o som da garganta, né? A gente escuta aquela música que a gente gosta. Então, se você é velho, se você é jovem, se você é vovô, se você é tio, se você é dentista, se você é, sei lá, mecânico, você tem essa vontade, ou você tinha essa vontade e agora ela pode voltar, experimenta. Se alegra com essa possibilidade que a gente sabe que cantar todo mundo pode. E vou completar a dica, então, do Yuval. Só ficar para a segunda parte dos nossos episódios todos, de todas as temporadas, que o Moré Patrick ensina a tocar, ensina a tonalidade, e dali você pode brincar de cantar. Então vamos logo para essa segunda parte do episódio. Eu me despeço nesse momento de você, Moré Maravilha, eu Alessandra. também. Beijo, Moré Yuval. Valeu, Tchau, galera. até a próxima. את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. E agora chegou a parte que você, ouvinte, esperava ansiosamente. A parte que nós somos apresentados à voz aveludada, misteriosa, low profile dele, Moré Patrick Grossman. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. É sempre um prazer estar aqui novamente para mais um episódio de Liesing Cultural. Vamos nessa. Vamos nessa. Qual que é a música de hoje, Moré Patrick? Hoje vamos falar sobre a música Helek Meazman, que significa Partes do Tempo, do Idan Amedi. Idan Amedi, o intérprete dessa música, que foi o vice-campeão do Kohav Nolad de 2010 e estrelou a série Falda da Netflix, que ficou muito conhecida mundialmente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre essa música, Helek Meazman. É uma música que está na tonalidade aí de Mi bemol menor. Não é uma tonalidade muito fácil, mas por isso vamos usar aqui o nosso famoso capotraste. Que deixa tudo mais fácil. Exatamente, facilita a nossa vida. Então, a cada episódio eu tenho falado aqui sobre o uso do capotraste. Cada vez eu falo um detalhezinho a mais. No caso, o que eu gostaria de trazer sobre o uso do capotraste é que a gente acaba trazendo tudo para mais ou menos a mesma tonalidade. Em vez de a gente tocar a música pensando em Mi bemol menor, a gente vai pensar a música em Lá menor, nesse caso aqui. Então, Lá menor é uma tonalidade mais fácil da gente trabalhar, tanto no violão, que a gente não precisa fazer tantas pestanas, que o capotraste vai estar fazendo a pestana pra gente, então a gente não precisa se preocupar com isso, mas também no teclado, se a gente for transpor essa música para o teclado, a gente usaria essencialmente só teclas brancas, e isso facilita muito mais a nossa vida, porque tem que calcular qual é a preta que eu vou ter que adicionar aqui na escala. Então, pra quem já viu um teclado, é fácil de reconhecer, tem... Calma aí, né, Moré Patrick? Pelo amor de Deus, pra quem já viu um teclado é brincadeira. Quem que não viu um teclado? Ouvinte, se você nunca viu um teclado, para de ouvir agora e vai ver um teclado. Vai ver um teclado. Mas é engraçado porque a gente vê assim aquela coisa, teclas brancas e um monte de teclas pretas, e a gente não sabe nem por onde começar, né? Porque são 88 teclas ou 61 teclas. Mas a dica para você se localizar no teclado é justamente começar pelas pretas. Se fosse tudo branco, a gente não ia conseguir identificar, né? E o mundo seria muito pior, né? Também sem diversidade. É, exatamente. Mas os padrões, a gente reconhece no teclado as notas pelos padrões das teclas pretas. A gente tem 2 pretas, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas. Então, a gente reconhece esse ciclo se repetindo ao longo do teclado, desde o início até o final dele. De um lado até o outro, as mesmas notas estão ali. Não, calma aí. Você explicou pra caramba e eu não entendi nada. O que tá acontecendo no teclado? Começa por qual nota? O teclado geralmente começa pela nota Dó, tá? Então seria uma tecla branca. Logo depois da nota Dó, você tem 2 teclas pretas. Então, sempre que você vê 2 teclas pretas, a branquinha de antes é o Dó. Entendi. Tá? Então, a gente tem sempre um padrão de 2 pretas, 3 pretas. 2 pretas, 3 pretas. O resto é tudo branco. O que é esse primeiro par de teclas pretas? Seria o Dó sustenido e o Ré sustenido. Ah, então as pretas são as sustenidas ou bemóis. Exatamente. Uhum. Por isso que a teoria é tão mais visível no teclado do que no violão. A gente vê um monte de teclas pretas, a gente já identifica que tem alguma coisa aqui. No violão são um monte de cordas e um monte de divisõezinhas iguais.
Entendi. né? Então a gente não tem essa distinção de cores pra gente se localizar no violão. E no teclado dá pra fazer acordes que nem dá pra fazer no violão. Exatamente. O que é mais fácil no teclado é que o formato dos acordes é muito similar na mão direita, ou seja, na mão esquerda, é o mesmo formato. No violão, para cada acorde, você vai ter um formato diferente. Então, Lá menor vai ser um formato, Lá maior vai ser um formato, Dó maior vai ser outro formato, Dó menor vai ser outro formato, e assim por diante. A própria configuração, como o instrumento foi construído, permite, né, uma facilidade maior ou uma dificuldade maior. Então, o violão é um instrumento que, por mais seja mais portátil, né, você carrega ele mais fácil do que um teclado, ele não tem essa facilidade que o teclado oferece, para você reconhecer as notas e montar os acordes e tudo mais. Sem falar que o teclado, você aperta um botão e a nota sai, né? O violão, você tem aquela coisa, você tem que posicionar o dedo no lugar certo. Muitas vezes, essa é a dificuldade de quem está começando. Pô, mas eu tô colocando a mão no lugar certinho, o som não tá saindo legal. Porque às vezes a posição é muito mais o jeito que você vai segurar a corda, que você vai apertar na casa certa, que vai fazer o som sair melhor ou pior. Fica aí então o ensinamento. O jeito que você aperta é o que faz com que o som saia certo. Exatamente. Voltando aqui pra música Helik Meazman, a gente vai colocar o capotraste na casa 6 do violão, tá? E a partir daí, a gente vai pensar a música, então, em Lá menor. Estamos tocando a música em Lá menor. É isso que a gente precisa saber. Beleza, mas a gente tá tocando a música em Lá menor e a sonoridade vai ser em Mi bemol menor, porque Isso. está com capotraste. Exatamente. Perfeito. Então tá bom, então a gente já sabe o uso do capotraste, a gente já sabe que tocar teclado é mais fácil e por isso impressiona menos do que tocar violão. A gente já sabe que o nome da música é Helik Meazman. E o que eu não sei ainda que você vai me ensinar agora, Maria Patrick? Vamos lá. Essa música que eu tenho pra falar sobre ela é que é uma música fácil de tocar se você tem o capotraste pra facilitar aí a nossa vida. E nós temos na primeira parte da música 3 acordes: Lá menor, Mi menor e Ré menor. E na segunda parte da música a gente tem um Dó maior, Sol maior, Ré menor e Lá menor. Tá? O Ré menor e o Lá menor já estava na outra sequência. Então nessa segunda sequência da música nós temos 2 acordes novos. Então é um total de 5 acordes que você precisa saber pra tocar essa música. Perfeito. Então a gente vai ouvir agora a música, sessão a sessão, para que Maria Patrick vá dizendo acorde a acorde, por favor. Então essa primeira sequência de acordes que a gente ouviu aí na introdução da música é Lá menor de novo, Mi menor de novo, Ré menor, Mi menor, Lá menor. E aí ele tem esse ritmo que vai ao longo da música toda. Tum tcha tcha tum tcha tum tcha tcha tum tcha tum tcha tcha tum tcha tum tcha tcha tum tcha. E essa levada ou esse ritmo que a gente faz da mão direita do violão é composta de um ataque com o polegar. A gente toca só o polegar sozinho e depois a gente puxa com os 3 dedos, indicador, médio e anelar, as outras cordas lá debaixo do violão. Desculpa, com a mão direita no violão, caso você seja destro, né? Isso. Se você é canhoto e está tocando num violão para canhoto, já é o inverso. Mão esquerda faz a levada e a mão direita faz os acordes. Então essa levadinha que a gente tem com o polegar tocando sozinho e os 3 dedos puxando, dá essa sonoridade um pouco mais... Tcha, tcha, tum, tcha, tum, tcha, tcha, tum, tcha. Que é como se fosse o balanço da música, né? Tem um... tum, tcha, tum, tcha, tum, tcha, tcha, tum, tcha. E é uma música um pouco mais... Ela toca pra mim num lugar que parece um nigun. Então a gente já falou aqui anteriormente, em outro episódio, sobre nigun, que é aquela música que não tem uma letra, mas tem uma melodia cantada lá, 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 e isso serve para você se conectar espiritualmente com o momento que você vai entrar. Muitas vezes tem a ver com uma coisa litúrgica. Inclusive nessa música tem um... Exatamente.
Eu acho que essa música acessa um pouco esse lugar de uma coisa mais introspectiva, talvez de uma conexão consigo mesmo, uma autorreflexão. E se você quiser saber mais sobre Nigunim, volte lá no episódio de música klezmer dessa temporada, em que a gente ouviu e aprendeu a música Rap Nigun, que é, obviamente, um Nigun. Beleza, próxima sessão. חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אומר. בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. E isso que a gente ouviu é a parte A da música, é o primeiro verso e é a mesma sequência da introdução 2 vezes. Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor e Lá menor. Isso vai ser tocado 2 vezes, como eu acabei de falar. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות, ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות, כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. Então, e essa parte que a gente acabou de ouvir é onde inicia a segunda sequência. A gente percebe que a melodia muda um pouco. Então, essa parte inicia então com os acordes Dó maior, Sol maior e um Ré menor, Lá menor. Isso é o refrão. Dó maior, Sol, Ré menor, Lá. Vai fazer mais uma vez. Ré menor e Lá menor. E a última vez, seria a 4ª vez dessa sequência. Dó maior, Sol, Ré menor, Mi menor, para acabar a sequência, Lá menor. E essa entrada do Lá menor no final, como eu fiz agora, é onde entra a bateria, né? O ritmo. Como dá para perceber aí no finalzinho dessa sessão que a gente acabou de ouvir. E aí depois de toda essa parte, que eu vou chamar de parte B, a gente volta para que seria a introdução. Primeira sequência. Então, essa melodia, que é o próprio nigun da música, vamos dizer assim, né? É aquela primeira sequência que eu já tinha falado com os 3 acordes. Lá menor, Mi menor, Ré menor, fazendo Mi menor e Lá menor, para terminar. E a música segue nessa sequência, né? De introdução, A, B, nigun, A, B, nigun de novo, B e nigun. Então, assim, essa é a estrutura da música, essa é a forma da música. Então, sabendo que na introdução e na parte A é aquela primeira sequência, Lá menor, Mi menor, Ré menor, e a segunda sequência é aquela Dó, Sol, Ré menor e Lá, que se encontra na parte B da música. E então agora, Maria Patrick, é um momento que eu vou ler a letra da música para você, ouvinte. Algumas vezes eu tinha preocupação sobre o que eu queria dizer e não disse, e talvez não diga mais. Em uma pequena janela na minha frente eu olho para as luzes da rua. Como durante o dia eles ficam sozinhos e como à noite eles voltam à vida. E às vezes isso também acontece comigo à noite. Pense em tudo que eu queria ser. E às vezes é por conta de um sorriso tão familiar. Isso me ajuda a aceitar o que acabou. Às vezes, apenas observando as garotas, é tão difícil para mim conter as lágrimas. Todos esses tons de verde e púrpura. Eles me lembram que o bem não está longe.
ele não está longe. Eu achei bonita essa letra. Eu achei bonito também. A música é bonita. Então agora é o momento, ouvinte, de você ir lá pegando o seu violão. E se você já fez o que você devia fazer, não pegou o seu violão antes, enquanto eu estou enrolando aqui as outras pessoas que ainda não pegaram, você, por favor, pegue o seu telefone, onde você provavelmente já está ouvindo o seu podcast, e vá no Instagram, siga o podcast @Liessencultural. E também, por favor, vá lá no Spotify e dê o nosso joinha no YouTube, compartilhe, curta. Faça tudo o que você tem que fazer para que nossas vozes cheguem em mais ouvidos. E agora, já com seus violões em mãos, podemos começar. Lá menor. Mi menor. Ré menor. Mi menor. Lá menor. Lá menor. Mi menor. Ré menor. Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Dó maior, Sol maior, Ré menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré menor, Lá menor, Dó maior, Sol maior, Ré menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré menor, Lá menor, Dó maior, Sol, Ré menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor, Dó, Sol, Ré 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 menor, Mi menor, Lá menor, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor. Moré Patrick, como sempre, um prazer inenarrável ouvir você tocando esse violão. O prazer é meu de estar aqui contribuindo para mais um episódio do nosso podcast, querido. Maravilha. A sua contribuição sempre é brilhante, esse podcast. Muito obrigado, Moré Patrick, por ter feito parte do hall de estrelas que estiveram no 9º episódio da 2ª temporada de Liessencultural. Semana que vem, pessoal, é o último episódio de música.
Obrigado. Demorou um pouco, mas chegou. Beleza. Eu me senti o Jô. Muito obrigado, Mulher Patrick, por ter feito com que eu me sentisse um comunicador tão bom quanto o Jô Soares. Até a próxima, pessoal ouvintes. Até a próxima, Mulher Patrick. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.